Senhor, das bênçãos do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está e ore comigo. Pode levantar suas mãos, clame ao Senhor, agradeça o Senhor. Comece agradecendo ao Senhor pela vida, comece agradecendo o Senhor, porque Ele é bom. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque em todo o tempo o Senhor é bom. Eu quero te agradecer porque na tua presença existe alegria, na tua presença é que tem cura, na tua presença, Senhor, é que nós desejamos estar. Pai, que todos os corações recebam, Pai, do teu amor, que todos os corações que estão assistindo, Pai, que todos os corações, Pai, que estão clamando pelo Senhor, que estão famintos pela tua presença, receba, Pai, o teu toque, o teu amor, receba, Pai, a restauração, que os casamentos recebam a restauração do Senhor. Pai, venha restituir também, Pai, a vida financeira, Pai, das famílias. Restitui, Senhor, em todas as áreas, restitui a saúde. Pai, é por isso que nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor guarda aquele, Senhor Deus, que te confia, guarda aquele, Senhor Deus, que tem colocado a fé em ti, na tua palavra. É por isso, Senhor, que nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, o teu amor é perfeito, Senhor, o teu amor nunca falha, e nós, Pai, queremos nos derramar em tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração, isso, Gabriel, vai. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração tão precioso. Quero fazer mais essa oração com você. Pai, te louvo por essa noite maravilhosa, em que nós vamos falar da tua palavra, em que nós vamos meditar, Deus, na tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós. Eu te louvo por essa noite de ceia, a ceia do Senhor, e a palavra nos diz que todos aqueles que têm parte comigo, eles comem e bebem do meu sangue. Pai, te louvo por cada um que está na sua casa agora, em comunhão, está conosco nesse instante, e eu declaro sobre eles a paz que excede todo entendimento, que nesses dias tão complicados, nesses dias tão difíceis, que muitas pessoas estão tendo uma luta interior, uma luta no seu coração, Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento agora, possa invadir essa casa, esse coração, e que haja grande alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Amém? Você não falou, o Senhor fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Pode falar aí, glória a Deus. Louvado seja Deus. E eu quero nessa hora que você abra a palavra do Senhor comigo. E eu louvo a Deus. Quero que você que está acompanhando, é o momento de nós meditarmos na palavra. E o livro de Romanos, glória a Deus. Romanos capítulo 1, no versículo 24, glória a Deus. Nós temos ouvido esses dias tantas coisas difíceis acontecendo, e a gente estava ouvindo esses dias uma notícia que estava falando sobre o aumento da violência dentro do lar, violência dentro da casa, das pessoas, e esse confinamento, as pessoas estavam sempre acostumadas com a correria, né, com as suas atividades, e de repente todo mundo para, fica em casa, e agora nós estamos tendo essas notícias, porque na verdade nós vivemos um tempo de muito individualismo, né? As pessoas ficam assim, cada um do seu canto, cada um do seu celular, cada uma com a sua história, com as suas, né, preocupações, com as suas distrações, mas a palavra diz, e é tão importante, você comigo está acompanhando Romanos 1, nós vamos falar de algo importante para a nossa vida hoje, depois nós vamos participar da ceia do Senhor, glória a Deus. E a ceia do Senhor é um sacramento, e nós
entendemos que Jesus deixou dois sacramentos importantes: batismo, aquele que crê e for batizado será salvo, e sobre a ceia. A ceia é comunhão. A ceia, ela é a parte da comunhão entre a igreja do Senhor e o Senhor Deus. E eu quero que você, nesse livro de Romanos 1, versículo 24, nós vamos estudar esse texto, vai falar de alguma coisa importante. Nós estamos falando nesses dias em que as pessoas estão tão angustiadas, tão preocupadas, e estão dentro de casa, e agora 16, 17 dias nós já estamos indo para isso, né? E as pessoas estão quase enlouquecendo em casa, fala a verdade, né? Estão entrando já em parafuso, e é tão importante entender o que acontece, né? O que está acontecendo dentro da casa das pessoas. Nós estávamos acostumados com a comunhão, e é interessante que as pessoas, elas, apesar de cada uma das pessoas estarem no seu canto, e agora se unindo dentro de casa, cada uma fala uma língua. Ministra Damares, que é uma serva de Deus, e eu louvo a Deus pela vida dela, ela também é filha do nosso ex-superintendente, né, pastor Henrique, e ela dizia sobre essa questão do feminicídio que vem aumentando dentro de casa, porque as pessoas estão juntas, mas elas estão na verdade separadas. Uma fala de um jeito, outra fala de outro jeito, a mulher pensa de um jeito, o marido pensa de outro jeito, os filhos, né? E essa independência, né? Essa independência, na verdade, gerou uma solidão, um abandono, na verdade, porque as pessoas, apesar de estarem juntas, elas se sentem sozinhas. Mas vamos lá, o que diz a palavra do Senhor, livro de Romanos? Hoje nós vamos meditar nesse texto, e esse texto, quero que você leia comigo, diz assim: por isso também Deus os entregou as concupiscências do seu coração e a imundície dos corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois estes mudaram a verdade de Deus e mentira, e honraram servindo mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às suas paixões, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do seu corpo, contrário à natureza de Deus. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher e inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecido Deus, assim Deus também os entregou a um sentimento perverso para fazer todo tipo de mal, estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, de homicídio, contendas, engano e malignidade, sendo murmuradores, defamadores, aborrecendo a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos os que praticam de tal coisa a nível de morte. Não somente os que fazem isso, mas aqueles que também apoiam e se alegram dos que fazem isso. Esse texto de Romanos 1 é um texto bastante pesado, né? Um texto bastante forte, no sentido de uma linguagem, de uma vida em que Deus separou para nós, né? E é interessante, Romanos 1 diz nesse capítulo aqui, que por algumas pessoas escolheram alguns caminhos, Deus os abandonou. Mas como que pode Deus abandonar uma pessoa, né? Como que pode? Um Deus amoroso, um Deus bondoso. Mas a palavra do Senhor diz que os homens
agiriam dessa maneira tão perversa, tão má, que Deus os entregaria aos seus desejos, às suas vontades. E nesses dias nós temos visto tanta coisa ruim acontecendo, tantas coisas que sobrevieram sobre a natureza, sobre os homens, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre esse momento. E muitas pessoas dizem: olha, eu acho que Deus esqueceu de nós, Deus esqueceu do homem. Mas na verdade, a grande verdade é que Deus não se esqueceu de ninguém. Os homens tomaram caminhos e foram para longe de Deus. Essa é a verdade, né? Eles se afastaram de Deus. Eles foram viver a sua independência. E a independência é algo perigoso, né? A independência que se fala aqui é de você ser dono da sua vida, ser dono do seu caminho, ser dono do seu destino, você ser dono de você. Ser dono é aquela frase que as pessoas muitas dizem: eu sou dono da minha vida, eu pago minhas contas, né? Então eu faço aquilo que eu quero. Mas é interessante que nessa época que todo mundo está fazendo o que quer, né? A maioria das pessoas fazem o que quer, elas vão para o caminho que quer, seguem o caminho que quer. Nunca houve uma geração tão vazia, tão desesperada, e a doença do século é a depressão. As pessoas estão vazias, apesar de fazer aquilo que querem, parece que dentro delas um vazio muito grande, o vazio vai aumentando. E a palavra do Senhor diz aqui que por o homem estar nesse estado espiritual, Deus verdadeiramente os abandonou, no sentido de que deixou eles então seguir o curso do coração. E isso é muito sério, porque a palavra do Senhor diz assim, e eu quero que você abra também o livro de... Nós estamos falando sobre a palavra de Deus, de algumas verdades de Deus, que hoje as pessoas ignoram e dizem assim: ah não, mas isso é coisa do passado, o que tem isso a ver? O que traz isso? O que viver dessa maneira pode influenciar a nossa vida, o mal? Eu quero que você hoje abra comigo, nós vamos ler alguns textos aqui, e eu quero que você abra o livro de João, glória a Deus, capítulo 3. Mas eu quero que hoje você entenda o que nós estamos falando. Nós falamos tantas coisas, falamos que as pessoas estão em casa, elas estão juntas, mas nós estamos se entendendo, nós estamos no mesmo espírito. E é interessante que cada pessoa ela tem o seu sonho, o seu projeto. E Jesus disse uma vez que uma casa dividida não pararia de pé, não permaneceria de pé. Uma casa dividida que um pensa de um jeito, outro sente de outro jeito. É a razão das pessoas estarem tão doentes espirituais, porque apesar de elas estarem independentes, vivendo do jeito que quer, elas estão se sentindo só e abandonadas, né? E é interessante entender o que nessa noite nós vamos declarar, que nós somos templo do Espírito Santo. Fala assim, ó, você que está em casa: eu sou templo do Espírito Santo. Fala aí, fala os irmãos, tem alguns irmãos aqui também, né? Diz assim, ó: eu sou templo do Espírito Santo, aonde habita Deus, né? Aonde habita Deus. E imagina, né, meu irmão, que Deus, Ele habita em você e habita em mim. E esse padrão que nós lemos aqui em Romanos, né, 1, que fala da maneira que as pessoas se comportariam no tempo do fim, nesse tempo que nós estamos vivendo, cheio de muita maldade, de muita malícia, fazendo do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, eles utilizando esse templo, as pessoas utilizando o templo do Espírito Santo para o seu próprio prazer, desenfreado, né? Exacerbado, desequilibrado. E hoje nós falamos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é, como diz o livro de 1 a Pedro, capítulo 2, nós somos a geração santa, o povo separado por Deus, amém? Para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Hoje é a ceia do Senhor, algo muito importante. A palavra diz: examine, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. Eu não posso examinar você, nem seu pai te examinar, não. A palavra diz: examine cada um a si mesmo, e depois julgue-se digno de estar com Deus e participar da vida de Deus. E o livro de João fala de um momento interessante, meu irmão, e uma face assim, impactante de Jesus,
Porque Jesus é amor, a palavra do Senhor diz: Deus é amor. Ele enviou o seu Filho para salvar todo que tinha se perdido. Imagina o nível do amor de Deus, entregar o seu Filho por nós, né, por amor de nós. E a palavra diz que Deus é amor. Mas nesse texto de João, nós vemos Jesus, irmão, que em todas as outras partes da Bíblia, da palavra do Senhor aqui, Jesus salvando, curando, de uma maneira tão amorosa, se relacionando até com pessoas de um nível de pecado muito grande. Mas nós vemos Jesus aqui no livro de João, capítulo 2, versículo 13, começa esse texto, leia comigo. Estava próximo da Páscoa, se aproximando da Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e chegou ao templo, aonde dentro do templo se vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambistas dentro do templo agiam com enganação. Versículo 15 diz assim: tendo feito um açoite de cordões, lançou fora do templo todos eles, também os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas, e disseram a ele: com que autoridade você faz essas coisas? Porque eles vendiam ali e enganavam o povo. Versículo 17: e os seus discípulos se lembraram de um texto que diz: o zelo da tua casa me devorará. Versículo 18: e responderam, pois, os judeus: com que autoridade você faz essas coisas? E disse Jesus: eu destruirei esse templo e em 3 dias o levantarei. E eles disseram: como você destruirá esse templo que foi erguido em 40 anos de trabalho, e você diz que em 3 dias o destruirá? Mas, versículo 21, mas ele falava do templo do seu próprio corpo. Amém? Jesus falava do templo do Espírito Santo, e falava nessa ocasião, e se referia a ele como templo de Deus. E quando Jesus invade o templo, meu irmão, porque aquele templo, eu quero que você entenda, era o templo, o lugar da adoração, onde as pessoas levavam o seu sacrifício para que os seus pecados fossem cobertos, perdoados. Ali as pessoas levavam os seus animais para o sacrifício, e era assim que funcionava, e eles levavam esse sacrifício, mas as pessoas agiam nesse momento de uma forma e um grande descaso com as coisas de Deus. Eles não levavam de casa as suas ovelhas sem mancha, mas eles iam descuidadamente, compravam ali uma ovelha barata, uma pomba meio doente, um carneirinho meio com problema, né? Eles compravam esses animais para sacrifício e ofereciam qualquer coisa a Deus. E também dentro do templo havia onde havia uma moeda de troca. As pessoas que vinham de fora, eles eram extorquidos. Então havia roubo, havia distorção, havia descaso dentro do templo. E Jesus, vendo isso dentro do templo, ele fica indignado, e ele toma uma atitude que a gente fica estranho, porque Jesus ficou violento. Ele entra, ele vira as mesas, ele faz com algumas cordinhas azoé, ele faz uma corda e desce um sarrafo, literalmente, no povo. E acontece uma gritaria, uma violência muito grande. Como é que Jesus, o Filho de Deus, a expressão de amor de Deus, se torna, de repente, tão tomado de ira, de revolta? Aqui Jesus se revoltou com a degradação do templo físico. Daquele lugar, que era lugar de adoração, mas se tornou um lugar de roubo, um lugar de malícia, um lugar de tantas coisas ruins, comércio. Em lugar de oração havia muito barulho de comércio, e compra daqui e vende de lá. E Jesus, vendo esse clima, ele entra e age dessa maneira. Agora, irmãos, estamos falando hoje da bondade de Deus, que enviou o seu Filho para nos salvar. E estamos falando também, irmão, desse lado da ira de Deus. Porque
muitas pessoas hoje, eles veem Deus de uma maneira totalmente distorcida. Mas quando você começa a ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, você conhece Jesus, você conhece o estilo de vida que Jesus diz que aqueles que têm parte com Ele precisam ter. Mas hoje nós vemos Jesus entrando nesse lugar e virando as mesas e agindo dessa maneira. Agora imagina como Deus olha para nós, o templo do Espírito Santo nesses dias, o lugar aonde habita Deus. Ele olha para nós e Ele vê nesses dias, porque irmãos, nesses dias, querido, nós vemos tantas coisas ruins acontecendo, e nós, muitas pessoas dizem, parece até um castigo, né? Parece até que, né, veio um juízo sobre a terra. Mas a palavra do Senhor diz assim, e nós entendemos que tudo isso nós estamos vivenciando é um fruto do distanciamento do homem de Deus, né? E é interessante que o distanciamento fez com que a presença de Deus, que é a vida, se apartasse dos homens e da sociedade, e em lugar da vida de Deus, a morte começa a tomar uma proporção muito violenta. E nós espiritualmente temos que entender o que está acontecendo no mundo espiritual, porque é que tantas vidas estão sendo ceifadas, porque é que esse momento alcança todas as camadas da sociedade. Por que é que está acontecendo isso? E nós paramos para refletir nesse momento em que o próprio Deus encarnado, ele se indigna com tudo isso, e ele toma uma atitude, porque o templo físico foi corrompido. E irmão, nesses últimos tempos nós temos visto e ouvido um comportamento da raça humana tão terrível, tão vaidoso. As pessoas se tornaram, como diz os textos que falam no final dos tempos, amantes de si mesmas, né? As pessoas hoje, elas se tornaram egoístas, como nós estamos vendo um ajuntamento em casa, agora que era o momento da família estar junto, vamos desfrutar, vamos fazer um churrasco, vamos se alegrar nesses dias, vamos orar junto. Não, você vê as pessoas se matando, as pessoas se violentando, as pessoas se descobrindo na verdade uma grande verdade, que o marido não conhece mais a mulher, que a esposa não conhece mais o marido, que os pais não conhecem os filhos, e essa surpresa está tornando a convivência insuportável no meio da sociedade. Essa é a grande verdade. E os dias estão se passando, e as pessoas estão se odiando, estão se tornando assim, dessa maneira tão intolerantes, e nós olhamos para a palavra de Deus e perguntamos: o que está acontecendo, né? Será que é um juízo de Deus? Será que é uma repreensão de Deus? Será que Deus, né, começou a sua obra de juízo? Não, irmão, quero que você entenda hoje, nós estamos vivendo o tempo da graça. O que é o tempo da graça? É o tempo do favor de Deus. Nunca houve tanto favor de Deus igual tem agora. Nunca houve tanta tolerância de Deus. E até Jesus, quando ele lê em Isaías, ele lê sobre ele mesmo. Na primeira leitura que nós vemos Jesus falando, lendo a primeira vez no templo, ele fala do livro de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele vai entrar na parte de Isaías, de Deus, ele para. Jesus, lendo dentro da sinagoga, ele lê o texto que falava dele mesmo, e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para curar os que estavam doentes, para sarar a todos, para quebrantar e libertar os oprimidos, e pôr em liberdade os cativos. Mas quando ele vai entrar na parte e para anunciar o dia da ira do Senhor, ele para e não fala isso, porque nós estamos vivendo o tempo da graça, amém? Porque todo aquele que clamar ao Senhor nesses dias do mal, o Senhor ouvirá a sua oração e vai responder. Você pode crer nisso também? O amor de Deus. Mas como que é? Como um Deus tão amoroso, e nós vemos a atitude de Jesus, e nós olhamos hoje, irmão, você é o templo do Espírito Santo. Hoje é dia da ceia. Como é que está o templo da sua vida? Como é que está o templo onde habita Deus?
ser um momento de reflexão, a ser um momento tão sério de dizer assim: examine, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba, porque aquele que come e bebe indignamente, ele vai se tornar réu de Jesus, como se matasse Jesus, porque Jesus morreu para tirar os nossos pecados, e nós voltamos ao pecado, matamos Jesus de novo. Olha que coisa, irmão. Então, a palavra do Senhor hoje vem sim um tom de de um peso, de um trazer, a nós nos trazermos, fazemos uma análise dentro de nós e observarmos dentro de nós como é que está o templo dentro da nossa vida. Será que nesse tempo nós estamos corrompendo ele? Muitas pessoas estão se vendendo pelo pecado, estão se vendendo pelas paixões, estão se vendendo pela vaidade. As pessoas hoje se tornaram, como a palavra diz, nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmo. Hoje, olha, estou falando, você tem que fazer seu exercício, cuidar do seu corpo, mas hoje as pessoas estão verdadeiro culto ao corpo, mas na verdade é vaidade, né? Estão muito mais preocupados com a sua exterioridade do que com a sua espiritualidade e interioridade, não é isso? E hoje, quando nós estamos vivendo esse momento tão impactante que a morte está passando sobre os telhados, sobre os países, sobre o mundo, quando a morte está passando, os homens dentro de casa e as pessoas agora olham para dentro delas e se sentem desamparadas muitas vezes e dizem: será que Deus está ouvindo a nossa oração? Será que Deus está olhando para nós? A palavra diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei a sua oração do céu e eu sararei a sua casa. Deus quer sarar a nossa nação, Deus quer sarar a nossa casa, Deus quer sarar o Brasil. Mas é importante nós também entendermos e fazermos uma análise dentro de nós. Como é que você está na sua casa? Você não está suportando mais ninguém da sua casa? Não aguento mais ficar em casa, não aguento nem olhar para meu pai, a conversa do meu pai, a conversa da minha mãe, a conversa dos meus irmãos. É insuportável, porque quando está todo mundo correndo, todo mundo na faculdade, todo mundo na atividade, todo mundo envolvido com as suas coisas, mas quando para, as pessoas descobrem que não existe, que ninguém conhece mais ninguém, que não existe mais um relacionamento com ninguém. Isso é triste, porque a palavra diz assim: aquele que diz que ama o seu irmão, ama a Deus, e não ama o seu irmão, é mentiroso. Então hoje, nessa noite de ceia, é noite de nós refletirmos dentro de nós e pensarmos também: será que Deus anda chateado comigo? Será que Deus anda querendo virar a mesa lá em casa? Jesus anda querendo descer as orregas para nós. A gente olhar para nós, como é que eu estou tratando esse templo que é o templo do Espírito Santo? Porque nós levantamos da nossa cama e vamos correr para nossas atividades e nós nem mesmo falamos um bom dia para o Espírito Santo. Nós não fazemos oração, nós não nos lembramos de Deus, mas nós estamos hoje vivendo uma vida de correria e de esfriamento espiritual. Então eu quero, nesse texto, quero que só leia mais um texto com você e depois nós vamos orar. Esse texto que eu separei para que você leia comigo, ele está em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Hoje nós estamos falando, irmão, e até de manhã nós vamos junto aqui, as palavras foram palavras pesadas, amém, irmão? Palavras para nos despertar, como essa nós estamos falando que o próprio Deus também, por algumas atitudes nossas, fica irado, amém, irmão? Jesus, ele se revoltou, mas nós devemos entender que hoje Deus está falando conosco, Deus está nos chamando para perto, Deus está nos chamando para fazer uma análise dentro de nós, porque, irmão, a coisa é muito séria que está acontecendo. Nós esperamos a volta de Jesus, mas Jesus está voltando para muita gente. Essa semana voltou para muita gente. Essa semana Jesus voltou para muitas pessoas. Nós esperamos a vinda iminente do Senhor. A palavra diz, evangélico, católico, sabe que Jesus, ele vai voltar. Assim como ele subiu, ele vai voltar.
E a palavra diz que aqueles que não estiverem vivendo no padrão de uma vida, irmão, em que conserva dentro do templo do Espírito Santo a santidade de Deus, porque olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devem comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Assim, sabendo e tendo esse temor em nós trabalhamos persuadindo dia e noite as pessoas a viverem pela fé, pois sabemos que Deus nos conhece. Mas será que Deus também conhece você? Esse texto, amém, irmão, diz que todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. E o templo do templo do Espírito Santo é o lugar onde habita Deus. Falar sobre coisas que nós estamos falando hoje incomoda muita gente, e as pessoas não querem falar sobre esse assunto. As pessoas não querem falar sobre o que Deus pensa sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado, amém, é aquilo que nos afasta de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que há pecados que são cometidos na carne. Tem pecados que são cometidos fora da carne, mentira, ódio, há um nível de pecado. Mas os pecados cometidos na carne, contra o templo do Espírito Santo, esse deixa Deus irado. Como Jesus ficou irado com a corrupção do templo. Porque a palavra também diz: aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. O que quer dizer isso? Hoje nós falamos, as drogas destroem o corpo, sim, é um suicídio, né? E muitas pessoas estão se destruindo na bebida, nos vícios. Mas Jesus disse, nós citamos essa manhã aqui, sobre o mal. A palavra diz que no Antigo Testamento, se um homem cometesse o pecado de adultério, se deitar com uma mulher fora dos padrões do casamento, eles eram submetidos à lei, eles eram tidos como culpados. Mas Jesus vai mais longe ainda. Nesse tempo da graça, e Paulo escreve isso, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, é o mesmo que diz assim: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, peçam perdão a Deus, porque há um advogado diante do Pai, e ele vai defender a sua causa e vai perdoar o pecado. Você pode agora, Deus, aleluia. E viver na graça é assim: você erra e você pede perdão para Deus e Deus te perdoa. Que maravilha, glória a Deus, né? Mas o que nós não podemos é brincar, como muitos brincam. Eu peco hoje, depois eu peço perdão e está tudo certo. A palavra diz que nós não devemos tentar Deus. E se a palavra diz que no Antigo Testamento, Jesus diz que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir a lei. No Antigo Testamento, se um homem agisse dessa maneira, em adultério, ele sofreria as consequências da lei. Mas Jesus disse hoje, presta atenção, hoje, se um homem olhar para uma mulher, só olhar desejando, já pecou. Meu Deus, então está todo mundo perdido, né? Como é que vai sair dessa? A graça resolve, amém, irmãos? Pecou? Resolve. Agora, o que você não pode, pecar não precisa ser um acidente, o que você não pode é viver no pecado. Você erra, peca, falhou, pede perdão para Deus, mas lute para não cometer o mesmo pecado. Porque se você ficar insistindo nisso, pode não ter mais saída. É o que diz a palavra de Deus. Mas hoje é normal, pastor, né? Hoje é normal. Hoje falar dessas coisas, por exemplo, falar hoje sobre os jovens, que hoje os jovens, né? Se olhar, então, o que está acontecendo hoje na sociedade? Vamos lá de novo, porque hoje é tão normal, 14, 17, 15 anos, ter uma vida de liberdade sexual. É normal? Não é normal. Isso traz consequências terríveis. Isso traz lá na frente, ocasiona sofrimento. E quando Deus fala para nós agirmos assim, Ele quer nos proteger dos próprios sofrimentos da nossa alma. Então, quando a palavra diz que hoje, olha o nível
E eu não sei que tipo de Jesus as pessoas servem, porque até de manhã nós estávamos falando de Jesus custa um shopping, cada um monta o seu do jeito que quer, né? Faz o seu Jesus que vai dar certinho o estilo de vida que você tem. Não tem isso, irmão. Mas a palavra do Senhor diz que nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fazemos nesse templo do Espírito Santo, que é o lugar onde habita Deus. Eu, você, nós vamos ter que dar conta de Deus. Mas se hoje que a ceia é o seguinte, meu irmão, tão maravilhoso a ceia é o dia que nós podemos zerar o relógio da nossa vida. Nós examinamos a nós mesmos, e a palavra diz assim, que aquele que diz e julga não ter pecado é mentiroso, porque nós pecamos com a nossa mente. E olha, preste atenção, muitos falam assim, sobre a questão do homossexualismo, a gente fala sobre isso. A palavra diz, e nós lemos um texto aqui, e Deus, sabe, a Bíblia não é homofóbica, nós falamos hoje de manhã. Tanto é que a homofobia, você ter fobia das pessoas, e Jesus, a palavra de Deus diz que Deus ama incondicionalmente, e Ele diz assim, Deus não faz exceção de pessoas, Ele ama o heterossexual, Ele ama o homossexual. O que Jesus não aprova e reprova é a prática do pecado, mas Ele ama. E aí, quando nós observamos a palavra de Deus e vemos o conceito e o tipo de vida que Deus quer que as pessoas que andem com Ele, porque não há uma maneira de andar com Deus se você não estiver nesse padrão. As pessoas estão se enganando, é uma verdade. Porque a palavra diz aqui, porque todos vão ter que comparecer no tribunal de Cristo e dar conta do que fez no tempo do Espírito Santo. E hoje é dia da ceia do Senhor. É dia que nós nos achegamos a Deus com o coração humilde, dizendo, Deus, eu não sou digno de estar diante do Senhor. Perdoa o meu pecado. E a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, das nossas injustiças e nos purificar de todo o nosso pecado. Que maravilha, irmãos. O que nós não podemos é achar que podemos coexistir no mesmo lugar, o templo do Espírito Santo, Deus e o pecado. E é interessante, irmão, que nesses dias nós temos visto muitas pessoas se aproximando de Deus, e muitas pessoas que estavam longe se achegando a Deus, muitas pessoas que estavam sentindo longe de Deus se aproximam de Deus, e quando vem até Deus, o Senhor fala com eles, como hoje Deus está falando conosco, e nós olhamos para dentro de nós e pensamos, mas eu não sabia que era tão sério assim. A religião, a maneira de falar de Deus, que Deus é amor, sim, Deus é amor, mas nós falamos do amor de Deus, mas também da severidade. Olha o posicionamento de Jesus com o templo físico. Imagina quando alguém que está brincando com o templo do Espírito Santo, amém? Com a seriedade que Deus olha para nós. Então hoje eu gostaria que nessa hora nós vamos orar pela ceia. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, e eu quero nessa hora orar pela sua vida. Talvez essa palavra aí para você, e você ficou tão incomodado, meu Deus, e agora? Eu estou vivendo de um jeito totalmente fora da vontade de Deus, da verdade de Deus, e agora, Deus? Agora, que bom que você está aqui, que bom que você está ouvindo a palavra de Deus, porque Deus hoje chama para nós, para todos nós, fazermos uma análise dentro de nós. Como é que nós estamos tratando esse templo do Espírito Santo, onde habita Deus? E eu quero nessa hora que você estenda a sua mão para a ceia, que você separou na sua casa, porque dessa vez não podemos estar todos aqui. A ceia vai ser feita em casa. Você separou o seu pão, o seu suco de uva, né? O seu vinho aí. E nessa hora nós vamos consagrar a ceia do Senhor. E tem algumas ceias aqui também, tem? E a gente que está aqui, que está hoje, a gente vai participar também. Eu quero que você feche os seus olhos aí na sua casa. Eu queria que alguém preparasse depois o violão para mim. Quero que você feche os seus olhos.
E nós vamos, nesse instante, que a palavra do Senhor veio para nós num nível tão, passou arranhando na nossa vida, passou incomodando o nosso coração, passou fazendo uma verdadeira limpeza na nossa mente. Pastor, a gente não consegue aqui isso. E aí, Rubinho, vai. Então hoje a palavra para nós, igreja, ela veio de uma maneira forte, firme. E hoje aqui nós podemos talvez ver Jesus daquela mesma maneira que ele entrou aquele dia, de uma maneira tão indignada. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que tenha a humildade nessa noite de se achegar à ceia do Senhor com um coração humilde e quebrantado. E de repente olhamos para dentro de nós e vemos tudo isso dentro de nós, na nossa vida. Vemos a intolerância, a falta de amor, a falta de verdade. Sabe, eu sou pai, e eu imagino como Pai Celestial. Sabe, se uma filha, de repente, chegasse para mim e dizer: olha, pai, eu vou ter essa vida assim, eu vou fazer do jeito que eu quero, agora eu vou dormir com o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, vou seguir o caminho que eu quero. Eu, sendo humano, ficaria tão triste, choraria muito e perguntaria onde eu errei. Falar de coisas desse tipo que hoje em dia é tão normal para a sociedade, mas eu quero dizer que Deus está te chamando para tão perto. E eu quero que você entenda as verdades de Deus. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez você possa estar assim, você está vivendo longe de Deus. Você tem até uma religião, você é religioso, você vai à igreja, mas você se sente tão longe de Deus. E você olha agora para você mesmo e: puxa, eu já fiz tantas coisas que aqui o conceito de Deus, a palavra de Deus diz que entristece Deus. Mas hoje, nesses dias tão ruins, você ouviu essa palavra e conheceu um lado de Deus que talvez você não conhecesse. Deus é amor, mas também existe a severidade, porque o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus para nos livrar de todo o pecado, de todo o mal, de toda a malícia, de toda a mentira, de todas as coisas ruins, para vivermos da maneira com que o Pai sonha, o Pai Celestial sonha. E hoje nós olhamos para nós e nos sentimos tão indignos, tão errados, mas nós queremos voltar. Quero que essa ceia, para você e para mim, seja a ceia da reconciliação, de olhar para nós, de olharmos para nós todos, nós olharmos hoje para nós e sentirmos a nossa pobreza espiritual, a nossa condição indigna de estar perto desse Deus Santo, porque 1 Pedro diz: ser de santo como é santo aquele que nos chamou. Então hoje eu te convido a você participar dessa ceia, uma ceia de aproximar-se de Deus, de arrepender-se, de voltar, de pedir perdão, de dizer: Deus, nesses dias em que a escuridão toma o mundo e há tanta insegurança, eu quero ter dentro do meu coração uma certeza: eu sou amigo de Deus, eu sou amado de Deus, Deus me ama, e eu amo a Deus, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Mas eu quero novamente dizer, João 14, 21, versículo diz: como é que se ama a Deus? Levanta a mão: eu te amo Jesus, eu te amo Deus. Eu vou para a igreja? Não. A palavra diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E o que me ama, o Pai o amará, eu o amarei, e nós vamos nos manifestar para Ele nessa vida. Nós vamos curar você, nós vamos te ajudar, vamos levantar.
É importante nos achegarmos a Deus com verdadeiro coração. E depois dessas palavras tão duras, tão agressivas, entra como arranhando a nossa garganta, essas palavras nos trazem uma verdade e nos traz a uma condição. Somos pecadores, precisamos da graça e do favor de Deus. Eu quero que você, em nome de Jesus, estenda a sua mão sobre a sua ceia. Nós estamos aqui sobre a ceia. Pai, perdoe os nossos pecados. Nos achegamos ao Senhor hoje com humilde coração, não como religiosos, mas como filhos amados, sendo repreendidos pela Tua palavra, porque o Senhor enviou o Seu Filho amado para nos livrar do pecado, e muitos de nós insistem em viver no pecado, em brincar com o pecado. Nos perdoe, Deus, em nome de Jesus. Que nesse tempo a consciência de Deus possa ser dentro de nós despertada. E eu quero que você ore com o pastor Eugênio nessa hora, em nome de Jesus, pela sua ceia, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus esteja operando milagres, amado Senhor, nesse momento da Santa Ceia. Nós sabemos, Deus, que a ceia é saúde. Nós sabemos que a saúde da cruz é para nós. Tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz, Pai. O Senhor nos livrou de doenças, de enfermidades. O Senhor trouxe para nós a paz, a alegria, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles que vão tomar a ceia recebam o vigor, Pai. Assim como diz no Salmo 23, o Senhor restaura nosso vigor, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos recebam a saúde do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos cantar esse, nós vamos estar encerrando, vamos encerrar adorando ao Senhor, mas que essa ceia seja uma ceia para todos nós nos aproximarmos verdadeiramente de Deus, para que nós, nesses dias tão terríveis, de tanta escuridão, possamos ter dentro de nós uma certeza: eu amo a Deus, sou amado de Deus, e como diz o livro de Salmos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a sua casa, vocês não serão atingidos. Pelo favor de Deus, não por merecimento próprio, não é isso, não é justiça própria, mas temos que ter a consciência: se queremos estar perto de Deus, devemos santificar a nossa casa, zelar do templo do Espírito Santo, aonde habita Deus. Deus abençoe a sua vida. Tocar
vezes ela até se amarga na nossa garganta. Mas quando se instala dentro de nós, quando essas verdades são vividas por nós, a paz que excede todo entendimento à nossa vida, à nossa casa. E nesses dias, essa paz possa reinar sobre a sua casa, a sua família. Aproveite esse tempo para dizer para as pessoas da sua casa que elas são importantes, que você ama. Aproveite esse tempo. Como diz a palavra do Senhor, entra no teu quarto quando quiser falar com o seu pai que está em segredo, que o teu pai que secreto te ouve, em secreto te responderá. É tempo de voltar para Deus, é tempo de ser curado, é tempo de nos arrependermos, é tempo de nos achegarmos a Deus com um sincero coração. Que essa ceia seja a ceia da reconciliação dos que estavam longe, dos que se sentiam longe, daqueles que foram feridos, daqueles que se sentiam mortos espiritualmente, mas agora nesse tempo se achegando a Deus, possam viver aquilo que diz a palavra do Senhor, que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita, agradável. Deus abençoe a sua casa. Você tome essa ceia. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua casa. Assim como o anjo da morte passou sobre o Egito, naquela noite tão terrível. Assim o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que nos livra de todo pecado, possa estar sobre a sua vida, sobre o teu casamento, sobre a sua família. E essa nuvem negra está indo embora. Pela fé nós acreditamos nisso. Mas a sua casa, a sua família vai passar em Deus. Você crê? Porque você é amado de Deus, porque você ama a Deus, porque não é você mais quem vive, é Cristo que vive em você. E a vida que você vive na tua carne é a vida que glorifica a Deus. Deus abençoe você nessa noite maravilhosa. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Boa noite. Fique com Deus. Em nome de Jesus.